Cara, quando o André Moraes trabalhava na mesma corretora que o Bo Williams, ele operava com um indicador chamado Santo, criado pelo próprio Bo. Só que quando o André Moraes mudou de corretora, esse indicador não estava mais disponível. O Bo aconselhou ele que usasse o MACD calibrado com fio ao cubo, para ter uma leitura parecida com a do indicador Santo. Mas com o tempo ele percebeu que faltava algo no MACD para que ele fosse mais confiável. Foi aí que ele teve uma ideia: adicionar uma terceira linha ao indicador MACD. E foi assim que surgiu um indicador difusor de fluxo, e hoje eu vou te mostrar o poder dessa terceira linha. Vem comigo, cara. Aqui está um indicador difusor de fluxo, cara, na configuração padrão. E esse indicador foi criado com um propósito específico: confirmar reversões e tendências mais rápido. Funciona assim: digamos que você estivesse analisando esse gráfico bem aqui no mini índice. Você percebe topos e fundos ascendentes, ou seja, tendência de alta. Só que aí você acabou percebendo uma reversão de tendência, de alta para baixa. Só que você não está confiante nessa reversão de tendência. Você quer uma confirmação para você ter certeza se de fato a tendência reverteu para baixa. É nesse momento que você utiliza o indicador difusor de fluxo para ele confirmar mais rápido para você se a tendência de fato está revertida, nesse caso de alta para baixo. Você percebe que o difusor de fluxo nesse momento específico estava com a média de curto prazo abaixo da média de prazo intermediário, que estava abaixo da média de longo prazo, ou seja, o difusor de fluxo já estava demonstrando aqui tendência de baixa. Então, se nesse caso você percebeu uma reversão de tendência de alta para tendência de baixa e você tem o difusor de fluxo confirmando essa reversão de tendência de baixa, poxa, cara, você vai ter uma confiança maior para estar entrando nessa movimentação, nesse caso de tendência de baixa, entendeu? Você encontra exemplos disso em vários pontos no gráfico e em qualquer ativo, como por exemplo agora, vamos para o mini dólar. Estamos no mini dólar, cara, e dá uma olhada aqui. Estávamos em uma tendência de baixa, você então percebe uma mudança no comportamento do preço, já que o preço vinha fazendo topos e fundos descendentes, de repente ele começa a fazer topos e fundos ascendentes. E você quer entrar o mais rápido possível nessa nova tendência. Você utiliza então o indicador difusor de fluxo para confirmar essa reversão de tendência. E você percebe que o difusor de fluxo está com a média de curto prazo acima da média intermediária e a média intermediária está acima da média de longo prazo. Ou seja, as três médias do difusor de fluxo estão confirmando que a tendência agora é de alta. Então, se você observou no gráfico essa reversão de tendência e além disso o difusor de fluxo confirmou essa reversão de tendência, poxa, isso significa que você tem uma confiança maior para estar entrando nessa nova tendência que está iniciando, entendeu? Então digamos, cara, que essa seja a forma tradicional de estar utilizando um indicador difusor de fluxo. Mas é claro que a gente não precisa se limitar só a isso. Dá para desenvolver várias estratégias onde o difusor confirma a tendência para você entrar na operação e mostra quando essa tendência pode acabar, para você parar de abrir novas operações, entendeu? Deixa eu te mostrar um exemplo prático. Lembra do vídeo Scalp Pescaria, cara, onde nós usávamos duas médias móveis exponenciais com o MACD no rodapé? Pois é, cara, nesse scalp o MACD era limitado. Então olha só o que a gente pode fazer. Olha só, cara, ao invés de nós utilizarmos o indicador MACD no Scalp Pescaria, nós podemos trocá-lo pelo indicador difusor de fluxo, porém com uma outra configuração. Vamos clicar duas vezes aqui no difusor. Média longa 144, média curta 72 na cor verde, ok? Clico em ok. Agora eu clico duas vezes no DF-, vamos manter em 34 mesmo, tipo exponencial, deslocamento D1, na aparência colocamos a cor vermelha. Clicamos agora duas vezes no DF+, e aqui no DF+, vamos colocar 144 períodos, exponencial, deslocamento D1 na cor amarela. E além disso, cara, mude aqui, olha, a média móvel de 17 para 9 períodos. Funcionou melhor nos nossos testes utilizarmos as médias com essa configuração de 9 períodos. E aí, cara, a lógica é simples. As médias demonstram a tendência e o difusor de fluxo vai confirmar essa tendência, tá beleza? Exemplo de tendência de alta. Cara, quando as médias estão cruzadas para cima, como é o caso aqui, olha, a partir desse momento, nós devemos considerar que as médias estão demonstrando
demonstrando tendência de alta, certo? A partir do momento em que nós temos o difusor de fluxo confirmando essa tendência, como é o caso aqui, olha, as 3 médias do difusor estão demonstrando tendência de alta, nós vamos estar acreditando nessa tendência enquanto o difusor estiver confirmando a tendência de alta. A partir do momento em que o difusor já começa a desalinhar, como foi o caso aqui na frente, olha, onde eu vou destacar com essa seta, cara, nós já devemos parar de acreditar também, olha só, na tendência. Percebe que o preço já começa a querer engasgar, né? Começa a cruzar as médias para cima e para baixo. A partir do momento em que o difusor desalinha, nós paramos de acreditar na tendência de alta. Exemplo, tendência de baixa. Mesma coisa para o lado contrário, né, cara? Quando as médias cruzam para baixo e o difusor de fluxo mais à frente confirma também essa tendência de baixa, nós vamos acreditar nessa tendência de baixa até o momento em que o difusor começa aqui, olha, a desalinhar, certo? Percebe que aqui o difusor de fluxo parou de demonstrar tendência de baixa. Então, a partir desse momento, nós paramos de acreditar na tendência de baixa. Mas é claro, né, cara, conforme eu expliquei a vocês no vídeo do Scalp Pescaria, as médias não demonstram apenas a tendência, elas também servem como uma zona de resistência dinâmica. Então, quando o preço estiver retornando nessa região, nós temos uma resistência dinâmica ali e também funciona como uma zona de suporte dinâmico, olha só. Então, toda vez que o preço retrai nessa região, nós podemos acreditar em uma zona de suporte. E, cara, para nós fortalecermos ainda mais essa estratégia, nós podemos adicionar a minha coloração algoritmo Pio Trader. Você encontra essa coloração aqui, olha, em estratégias, em seguida a loja de estratégias. E aqui basta pesquisar por Pio, já vai aparecer para você aqui, olha, coloração algoritmo Pio Trader. Você clica nesse botão azul e aqui você poderá contratar o plano que melhor te atender. Após contratar a coloração, você clica o botão direito do mouse no gráfico, vai inserir regra de coloração, pesquisa por algoritmo Pio Trader, insere na sua tela, clica em adicionar, clica em OK. E aqui está a minha coloração algoritmo Pio Trader na versão 1. Clique com o botão direito do mouse em cima de qualquer vela, vem em propriedades de algoritmo Pio Trader e muda aqui, olha, para a versão 2, clique em OK. Pronto, cara, eu aconselho que você mantenha sempre as velas na cor branca para positivo e preta para negativo. E aí, após fazer isso, você insere a coloração no gráfico, ok? E agora eu vou te mostrar esse setup completo no Mini Índice. Mini Índice, tempo gráfico de 1 minuto, cara. E os parâmetros que funcionaram melhor nessa estratégia são alvo 125 pontos, stop 300 pontos. Poxa, Pio, o stop é maior que o alvo? Sim, cara, e tem um motivo. A taxa de acerto dessa estratégia compensa o risco-retorno negativo em todos os testes que nós fizemos. Agora vem a parte do gerenciamento. E isso é fundamental. Meta positiva diária, 2 ganhos seguidos. Bateu a meta positiva, né? Teve 2 ganhos seguidos, para de operar no dia. Limite de perda diária, 1 stop. Levou um stop, cara, fecha a plataforma, volta a operar somente no próximo dia. E no mês funciona assim. Meta positiva mensal, 1000 pontos positivos. Atingiu 1000 pontos positivos nessa estratégia, para de operar no mês. Limite de perda mensal, 1000 pontos negativos. Atingiu 1000 pontos negativos, cara, poxa, para de operar no mês. Nesse mês a estratégia não está indo muito bem. Volta somente no próximo mês, entendeu? Então o conceito é simples. Você vai operando, vai operando. Se em algum momento do mês você bater 1000 pontos positivos, acabou, você para. Se bater 1000 pontos negativos, acabou também, você para, entendeu? Isso te protege de operar demais depois de ganhar, podendo devolver tudo. E também te impede, cara, de entrar naquela bola de neve, de tentar recuperar depois de perder, porque você pode acabar perdendo muito mais. Entendido isso, cara, vamos agora ao passo a passo da estratégia. Exemplo, cenário de compra. Vamos utilizar como exemplo o pregão que inicia-se nesta vela bem aqui. O primeiro passo é: espere que as médias e o difusor de fluxo estejam demonstrando tendência de alta. Cara, como você pode ver, as médias estão demonstrando tendência de alta, uma vez que a média de 9 períodos está acima da média de 72 períodos. O difusor de fluxo ainda não estava aqui, olha, demonstrando tendência de alta. Porém, mais à frente, olha, ele passou a demonstrar tendência de alta também. Então agora nós temos o primeiro passo concluído. E o segundo passo é: já que a tendência de alta, espere que uma vela feche na cor azul. Então você vai esperar, cara, que alguma vela aqui, olha, feche na cor azul, da coloração algoritmo Pio Trader. Percebe que nós temos aqui algumas velas roxas, cara, essas velas roxas demonstram pra gente os horários proibidos, tá? Os horários onde nós não podemos abrir operações. Mas enfim, nós temos aqui, cara, olha só, uma vela que fechou azul. Ou seja, já temos então o segundo passo concluído, vamos ao terceiro passo. Já que a tendência é de alta e uma vela fechou azul, vamos posicionar uma ordem de compra na média móvel de 9 períodos. Pronto, cara, então você iria posicionando sua ordem de compra desde aqui de baixo, olha, e
iria acompanhando a média móvel com a ordem de compra e ela seria acionada bem aqui nesse ponto. Então percebe, cara, que a ordem de compra seria acionada neste ponto bem aqui, olha, e o preço pegaria essa da operação aqui em cima. E cara, isso daqui tende a funcionar, primeiro porque, né, nós temos as médias demonstrando tendência de alta, temos o difusor de fluxo confirmando que a tendência é de alta, e além disso nós temos uma vela azul da coloração algoritmo Pill Trader. Esta vela azul demonstra pra gente que estamos dentro de um momentum de compra. É mais propício pra gente comprarmos após termos uma vela que fechou azul do que nas velas normais aqui. Dentro do código dessa coloração, cara, tem muita coisa envolvida. Temos vários indicadores, vários conceitos de análise técnica, tudo dentro do código dessa coloração. E isso, cara, é claro, aumenta então as chances de sucesso quando você abre uma operação. Então, por exemplo, aqui quando nós compramos a média móvel, nós tínhamos muito mais chances de sucesso do que aqui atrás, quando nós não tínhamos nenhuma vela azul, entendeu? Mas enfim, teríamos então ganho nessa operação e é desta forma que funciona essa estratégia no cenário de compra. Vamos ver agora no cenário de venda. Vamos utilizar como exemplo o pregão que inicia-se nesta vela bem aqui. O primeiro passo é: espere as médias estarem demonstrando tendência de alta ou tendência de baixa. No atual momento, cara, as médias aqui, olha, estão demonstrando pra gente tendência de alta, uma vez que a média verde está acima da média vermelha. O difusor não está confirmando essa tendência de alta ainda, então a gente fica esperando. Agora as médias passaram a demonstrar tendência de baixa e o difusor de fluxo, cara, confirmou que a tendência era de baixa. Então as médias estão demonstrando tendência de baixa e o difusor de fluxo também. Primeiro passo concluído. Segundo passo, já que a tendência é de baixa, espere que uma vela feche na cor vermelha. Então vamos ficar esperando, cara, que alguma vela feche vermelha, né, através da coloração algoritmo Pill Trader. E é essa vela aqui, olha, fechou na cor vermelha. Já temos então o segundo passo concluído. Terceiro passo. Já que a tendência é de baixa e uma vela fechou vermelha, vamos posicionar uma ordem de venda na média móvel de 9 períodos. Então, cara, a nossa ordem de venda inicialmente estaria posicionada aqui, certo? Nós iríamos acompanhando a média móvel até que a nossa ordem fosse acionada. E nesse caso, como vocês podem ver, a nossa ordem de venda seria acionada nesse ponto. O preço sobe um pouco, porém, cara, nós estamos aqui, olha, na região de médias móveis. Essa região toda aqui é uma região de resistência. Por isso que o preço, ele tem uma dificuldade de ultrapassar essa região. O preço então volta a cair e pega essa da operação aqui embaixo, tá? Então, novamente, cara, isso aqui tende a funcionar porque as médias estão demonstrando tendência de baixa, certo? Nós temos também o difusor de fluxo confirmando essa tendência de baixa e, além disso, temos uma vela que fechou vermelha pela coloração algoritmo Pill Trader. Quando uma vela fecha vermelha na coloração algoritmo Pill Trader, significa que estamos dentro de um momentum de venda, entende? É por conta disso que nós podemos vender aqui, olha, na média móvel. Então essa operação tinha muito mais chances de dar certo do que uma operação sem esta vela vermelha, beleza, cara? Então essa operação seria de vitória e é assim que funciona essa estratégia em um cenário de venda. Agora eu tenho 3 observações, cara, bem rápidas para vocês. A primeira observação é em relação ao horário proibido. Digamos que você chegou no mercado e você observou que as médias estão cruzadas para baixo, o difusor também, e aí, cara, uma vela fechou vermelha. Você então vai posicionar sua ordem de venda na média móvel, certo? Você vai acompanhando a média móvel com a sua ordem de venda, porém, você percebe que surgiram as velas roxas. Cara, quando surgirem as velas roxas, você deve cancelar a sua ordem de venda e esperar um novo sinal. Vai ter que esperar uma outra vela fechar vermelha para você posicionar sua ordem de venda de novo. Ou seja, essa operação aqui você não faria, porque você estaria dentro de um horário proibido, entendeu? Então as velas roxas tentam impedir a gente disso daqui, olha, do preço vazar a média móvel, por exemplo. Porque quando as velas estão roxas, normalmente nós temos alta volatilidade. E isso, é claro, serve também para o lado contrário. Veja só, as médias estão cruzadas para cima, difusor de fluxo confirmando a tendência de alta. Tivemos aqui uma vela que fechou azul. Nós não poderíamos comprar, por exemplo, aqui, olha, quando o preço tocasse esta média móvel, porque as velas estavam roxas. E as velas roxas representam horários proibidos. Essa é a primeira observação. As outras 2 observações são bem simples. Nos dias de payroll, nós não operamos essa estratégia. Payroll, para quem não sabe, é uma notícia que ocorre normalmente em toda primeira sexta-feira do mês, beleza? Nesses dias nós temos alta volatilidade. Por conta disso, nós não operamos. E a terceira e última observação é que nós buscamos por operações até no máximo 2 horas da tarde, ok? Então, cara, esse foi um exemplo simples de uma estratégia que você pode montar utilizando o difusor de fluxo.
E cara, se você puxar os backtests dessa estratégia nos últimos 4 a 6 meses, você vai ver que ela vem funcionando bem. Mas cara, eu preciso te falar uma coisa importante. Nenhuma estratégia funciona para sempre. Com o tempo, ela vai precisar de ajustes para continuar performando bem. O mercado muda e as estratégias precisam acompanhar o mercado. E é exatamente isso que a gente faz no método Pulsar 3.0 e no bot Pio. Nesses meus 2 principais treinamentos, cara, nós fazemos um acompanhamento constante das estratégias e dos robôs e nós atualizamos quando necessário. Se você não sabe a diferença entre o método Pulsar 3.0 e o treinamento bot Pio, eu vou te explicar muito rápido. O método Pulsar 3.0 é focado nas minhas estratégias e robôs do dia a dia. São as estratégias e os robôs que eu desenvolvi utilizando como base o Parabolic SAR e Price Action. E esses robôs e essas estratégias todas seguem o meu gerenciamento de risco. Então no método Pulsar 3.0 você encontra as estratégias e os robôs que estão na minha carteira de estratégias, beleza? Esse é o método Pulsar 3.0. Já o bot Pio é focado somente em robôs. Nós não temos estratégias manuais ali. E esses robôs são desenvolvidos pelos programadores da equipe, Sérgio e Valdeci. Você encontra mais de 15 robôs nesse treinamento. São robôs tanto para o Profit Chart como também para o MetaTrader. Nós temos vários robôs gradientes lineares que geram esse tipo de resultado que você está vendo na tela para os nossos alunos, entendeu? Mas é claro, cara, não se preocupe. Se você não gosta de robôs gradientes lineares, não gosta que robôs façam preço médio para você, no bot Pio agora você também vai encontrar 2 robôs que utilizam o meu gerenciamento de risco, tá beleza, cara? Então essa é a diferença entre o método Pulsar 3.0 e o treinamento bot Pio. Os links desses 2 treinamentos estão aqui na descrição desse vídeo. Voltando aqui, cara, vamos fazer 5 dias de backtest dessa estratégia que eu acabei de mostrar a você. Vamos lá. A gente pode pegar, cara, os últimos 5 dias do mês de outubro para fazermos backtests. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar então aqui no dia 27 de outubro e eu já percebo que nós teríamos um sinal de entrada executado bem aqui, um sinal de compra. Isso porque, cara, as médias estão cruzadas para cima, o difusor de fluxo está confirmando a tendência de alta, tivemos aqui, olha, uma vela que fechou azul, nós poderíamos então comprar na média móvel de 9 períodos. A ordem de compra seria acionada nesse ponto, como você pode ver, e aqui em cima o preço pegaria a saída da operação, seria o primeiro ganho do dia. E o segundo sinal acionado, cara, aqui no dia 27 de outubro, foi bem aqui. Isso porque as médias estavam cruzadas para cima, difusor de fluxo confirmando a tendência de alta, tivemos aqui uma vela que fechou azul, por conta disso, olha só, nós poderíamos comprar na média móvel de 9 períodos. E infelizmente, né, cara, dessa vez deu errado, né? Nossa ordem de compra seria acionada nesse ponto e aqui embaixo seríamos estopados. Limite perda diária atingido nesse pregão, tranquilo, faz parte. Vamos então para o próximo pregão, que nesse caso é o pregão do dia 28 de setembro. Seguindo à risca a estratégia, o primeiro sinal que de fato seria acionado nesse pregão seria aqui na frente, tá? Olha só, bem aqui, um sinal de compra. Poxa, Pio, mas aqui atrás a gente não teria um sinal de venda? Não. Porque por mais que as médias estivessem cruzadas para baixo, quando essa vela fechou vermelha, o difusor de fluxo ainda não estava demonstrando tendência de baixa, olha. Por conta disso, esse sinal aqui, olha, não é válido. Somente esse sinal aqui. Basta seguir o passo a passo que eu mostrei a você, cara, que não tem como você errar, tá? Então aqui nós teríamos um sinal de compra, porque as médias estão cruzadas para cima, o difusor de fluxo está confirmando e esta vela fechou azul. Nós podemos então comprar na média móvel de 9 períodos. Nossa ordem de compra então seria acionada nesse ponto e aqui em cima, olha, o preço pegaria a saída da operação, seria o primeiro ganho do dia. Percebe que nós tivemos em seguida um outro sinal de compra executado bem aqui, novamente porque as médias continuam cruzadas para cima e o difusor continua demonstrando tendência de alta. E é claro, cara, esta vela fechou azul, por conta disso nós podemos comprar na média móvel. A nossa ordem de compra seria acionada nesse ponto e aqui em cima, olha, o preço pegaria a saída da operação, seria o segundo ganho do dia, meta positiva batida nesse pregão. Vamos agora ao próximo pregão, que é o pregão do dia 29 de outubro. E presta atenção, cara, nesse dia 29 de outubro não teríamos sinais executados aqui atrás. Isso porque o difusor não estava confirmando essa tendência de baixa. Na realidade, o sinal que nós teríamos seria bem aqui na frente, olha, um sinal de compra. Seria 11h24 da manhã. Isso porque nós tivemos aqui, olha, o difusor de fluxo confirmando a tendência das médias móveis e além disso nós tínhamos uma vela que fechou azul. Por conta disso nós poderíamos comprar aqui na média móvel. Olha só, cara, nossa ordem de compra então seria
acionada nesse ponto e aqui em cima, olha, o preço pegaria sair da operação. Seria o primeiro ganho do dia. Percebe que o preço não atingiu o nosso stop aqui embaixo. Seria então, repito, o primeiro ganho do dia. E depois disso, cara, nós não tivemos nenhum sinal aqui que encaixou perfeitamente com a estratégia, tá? Então nesse pregão nós só faríamos uma operação mesmo. Agora, no dia 30 de outubro, nós tivemos um sinal de venda executado aqui e já me adianto dizendo que teríamos, né, um outro sinal de venda executado mais à frente. Isso acontece, cara, porque as médias estão cruzadas para baixo, difusor de fluxo também. Tivemos aqui uma vela que fechou vermelha. Nós vendemos então na média móvel. Nossa ordem de venda seria executada nesse ponto e aqui embaixo o preço pega a saída da operação. Seria aqui, olha, o primeiro ganho do dia. Em seguida, como eu disse, nós teríamos um outro sinal de venda executado bem aqui na frente. E isso é claro, né, cara? Isso aconteceu porque as médias estavam cruzadas para baixo, difusor de fluxo também, e esta vela fechou vermelha. Então nós venderíamos aqui na média móvel e aqui embaixo, olha, o preço pegaria a saída da operação, seria o segundo ganho do dia. Meta positiva batida então no dia 30 de outubro, né? E agora no dia 31 de outubro, para finalizarmos os backtests, nós teríamos apenas um sinal executado, pelo que eu percebo aqui, dentro do horário permitido e seguindo à risca a estratégia, e o sinal que seria executado seria um sinal de compra bem aqui, olha, o único do dia. Obviamente esse sinal ocorreu porque esta vela fechou azul e além disso as médias estão cruzadas para cima e o difusor de fluxo está confirmando essa tendência de alta. Então nós poderíamos comprar aqui na média móvel de 9 períodos e aqui em cima, olha, o preço pegaria a saída da operação. Seria o primeiro ganho do dia e seria a única operação que nós poderíamos fazer no dia 31 de outubro, tá beleza, cara? Então esses foram os backtests dos últimos 5 dias do mês de outubro. E olha aqui, cara, como eu disse, nenhuma estratégia funciona para sempre. É por conta disso que é essencial ter um critério de acompanhamento dessas estratégias. Esse na tela, por exemplo, é o critério que a gente usa no método Pulsar 3.0 para acompanhar todas as estratégias e robôs. Então, se você decidir operar essa estratégia que eu mostrei hoje, poxa, use algum critério de acompanhamento. Se em algum momento essa estratégia se encaixar no seu critério de acompanhamento, né, de atualizações, você então pausa essa estratégia e atualiza. Beleza, cara? É isso que nós fazemos com todas as estratégias e com todos os robôs do método Pulsar 3.0. E olha só, eu vou trazer um vídeo completo ensinando como eu atualizo as minhas estratégias. Então a gente vai pegar alguma estratégia aqui do canal e a gente vai atualizar junto essa estratégia e assim você vai entender 100% como eu atualizo as minhas estratégias. Mas para isso você precisa, cara, deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações, porque todo domingo eu trago um conteúdo assim, direto, objetivo e sem enrolação. E pode ter certeza de uma coisa, cara, eu não vou descansar até você se tornar um trader. O objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.